Bom dia, meu nome é Anderson, estarei fazendo vídeo de defesa para o 20º Encontro de Atividades Científicas, um trabalho que foi desenvolvido em conjunto com Eric Gomes Castro e João Victor Dias Braga. Temos como professor orientador o nosso professor de matéria empresarial, Marcelo Queiroz Alves Oliveira, acerca da integralização do capital social por meio de criptomoedas. E falando em criptomoedas, é comum que nós venhamos a pensar no Bitcoin, ou na Ethereum, ou na Dogecoin, dentre tantas outras que surgiram ao longo desses últimos anos. E falar sobre tecnologia e entender que nós estamos cercados da tecnologia. O nosso cotidiano, ele simplesmente está imergido dentro da tecnologia. Desde fazer uma ligação na gravação de um vídeo, por exemplo, ou adentrar a uma audiência que antes era exclusivamente presencial. Hoje nós já conseguimos fazer isso de forma virtual e isso graças à tecnologia. Se trata sim de um tema complexo, porque é um tema muito vasto, um tema que constantemente surgem mudanças, quase que diariamente surgem mudanças dentro da tecnologia, mas que possui seus benefícios, seus tantos benefícios como encurtar as distâncias, como a sua velocidade em enviar uma informação, receber uma informação, coisa que antes se nós pararmos para pensar, mandar um e-mail, que antes do e-mail ainda era um fax, que antes do fax ainda era um telegrama, uma carta, demorariam dias, horas. Hoje, graças a tecnologias, nós enviamos uma informação em segundos. Em questão de minutos, nós já temos uma resposta e o nosso dia ele flui de uma forma assim prazerosa, isso graças à tecnologia. Contudo, ainda alguns desafios e perigos. E esses desafios e perigos, eles de fato confrontam aqueles que operam o direito, já que nós entendemos sim que a tecnologia ela favorece em muitas coisas, facilita no nosso dia a dia judicial, mas ao mesmo tempo ela apresenta alguns perigos, já que vários novos crimes eles têm surgido dentro dessa esfera cibernética. Então, como operadores do direito, futuros operadores do direito, nós temos esse desafio que é vivido dentro da quinta dimensão do direito, o que foi definido por alguns doutrinadores, ou quinta geração do direito, quinta dimensão, quinta geração, o que foi definido. Bom, de qualquer forma, dentro do que foi proposto do nosso tema da integralização do capital social por meio de criptoativos, é interessante entender que, diante desse surgimento, dessa possibilidade dessa integralização, é interessante entender um pouco do que são as criptomoedas e talvez nos forçarmos a não pensar em criptomoeda como uma mera moeda. Até porque para a criptomoeda atingir dentro do regimento jurídico brasileiro o conceito de moeda, ela precisaria passar por 3 pressupostos, que seriam o meio de troca, ou seja, utilizar aquela criptomoeda para ser trocada por algo, um denominador comum monetário, que seria no fato aceito por todos como uma moeda corrente, e a reserva de valor. Ela possui um valor, o que talvez não seja atraente para o público brasileiro, já que a criptomoeda ela possui uma volatilidade. Ao mesmo tempo que ela possui um valor alto, pode haver uma queda. Então, talvez falar sobre criptomoeda em si não seja o mais atrativo. Dentro do nosso tema, o mais interessante seria os criptoativos, que são bens passíveis de uma precificação, que são bens passíveis de uma possibilidade de você imputar um valor àquilo, o que casa completamente com o nosso tema, dentro do que a CVM já emitiu alguns pareceres, e um deles é o de número 40 de 2022, que traz uma regulação dos criptoativos para a integralização do capital social. E por que isso é interessante? A Lei de Sociedades Anônimas, no seu artigo 7º e 8º, fala acerca da integralização por meio de dinheiro, de capital no caso, ou por meio de bens que sejam passíveis de uma análise, que possam possuir de fato um valor que pode ser convertido em dinheiro. Então, entender a criptomoeda como um criptoativo linka diretamente com isso. E ainda assim contempla o artigo 8º que fala sobre a análise daquele bem, fazer uma análise técnica daquele bem para realmente analisar se ele é passível de uma valoração ou uma conversão em dinheiro. Então, basicamente, o nosso tema proposto, ele fala acerca da tecnologia, que são essas tecnologias das criptomoedas,
mas talvez não entender a criptomoeda como um mero token virtual, mas sim como um bem, um criptoativo que pode ser conversível em dinheiro. O que é atrativo para o mercado, já que muitas pessoas hoje que estão envolvidas dentro da tecnologia possam fazer essa integralização por meio dos seus criptoativos, por meio das suas carteiras digitais, o que atrai novos clientes, o que atrai novos investidores, o que traz uma visibilidade maior para aquela sociedade anônima e o que traz um conforto para aquele que quer utilizar os seus criptoativos para essa integralização. Bom, eu agradeço a atenção de todos. Chegamos ao fim da nossa defesa e da nossa apresentação.